continuando a falar sobre o livro The Big Picture, eu vou falar sobre uma coisa que talvez eu fale depois de forma mais precisa, mas um dos argumentos que o Sean Carroll propõe nesse começo do livro é que a causalidade, a causa e efeito não está no fundamento de como as coisas no universo funcionam. Isso parece muito estranho, porque pelo menos eu interpreto causalidade, causa e efeito como um dos fundamentos da lógica. E a lógica é o jeito que a gente vê o mundo. Mas é exatamente isso que esse é o problema. Porque a lógica é uma criação humana. A lógica não é o jeito que o universo funciona em si. A lógica é o jeito que a gente, o nosso cérebro entende as coisas frente ao que a gente é condicionado. E eu vou explicar por quê. Quando a gente começou a estudar mais sobre o universo, entender mais sobre o universo, a gente desenvolveu a física de uma forma que a gente chega à conclusão de que as fórmulas, elas pegam um momento no espaço-tempo, você caracteriza a posição de um objeto e quais são as suas propriedades, e a partir disso você consegue saber onde ele vai e onde ele esteve. Você consegue saber o passado e o futuro a partir desse momento. Então, na verdade, o que acontece é que a física, ela não opera de forma de causa e efeito. Não, ela opera de uma forma de padrões. Existem padrões que nós observamos sobre como as coisas se mexem, como as coisas se comportam, e esses padrões são o que a física descreve. A física, ela não trata de causa e efeito, não tem causa e efeito na física. Porque no final, o que a gente sabe sobre as coisas é só um fato. Por exemplo, por que a gravidade opera da forma que ela opera? Porque sim, a gente consegue descrever ela de forma muito específica hoje e de forma muito avançada, mas no final, conforme você vai perguntando, você descobre que a resposta é porque sim. Mas então, por que no nosso pensamento humano se desenvolve a causalidade? A gente já entendeu por que a causalidade ela não está no fundamento das coisas. Porque a física não funciona dessa forma, o universo não funciona de forma causal. O universo funciona de acordo com padrões. Mas por que o nosso pensamento é assim? Porque por causa da linha do tempo, que ele chama de time zero, que seria a seta do tempo, né? O tempo, ele estabelece uma lógica, ele estabelece um raciocínio causal pra gente. Porque quando você está tratando da física, como eu disse, você pode conhecer o passado e o futuro, mas nós só conseguimos conhecer o passado por causa do tempo. E isso tem a ver com umas coisas de entropia, porque no começo a entropia era baixa, acho que era baixa, e ela está aumentando. Que eu vou explicar melhor depois, mas a questão é, a gente funciona de forma causal por causa da entropia e da linha do tempo, porque a gente só consegue ir para frente no tempo. Mas o universo em si, ele não depende dessa a restrição do tempo. O jeito que ele funciona é por padrões. E é por isso que quando a gente chegou a um ponto em que a noção de causalidade não é fundamental. Mas, por falar que não é fundamental, não quer dizer que ela não seja importante. Ela é a coisa mais importante, porque a gente não consegue a gente não consegue viver sem a causalidade. Porque ela descreve a maioria das coisas que a gente observa. Você, a não ser que você seja um físico teórico, você não vai precisar lidar com coisas que não que assim, você não resolve com causalidade. Mas dizer que não é fundamental quer dizer que a causalidade ela não é um princípio do universo, ela não é algo
inerente ao modo como o universo funciona. Não, ele é uma coisa inerente ao modo como nós funcionamos. Mas aí o que o Shankar diz, ele fala sobre a questão do naturalismo poético. Naturalismo é entender o mundo natural, então a gente entendeu que o mundo natural fundamentalmente não é causal. Mas poético quer dizer que a gente tem que entender o nosso papel, nosso lugar como humanos frente a esse mundo natural. E o nosso lugar depende da causalidade. Então, é importante entender que a causalidade não é fundamental, mas que nós precisamos dela para contar histórias sobre as coisas e assim compreendê-las do nosso jeito.